dia do nosso jejum e estamos aqui para compartilhar mais uma lição com você. E não se esqueça sempre de fazer o download aqui abaixo, nesse botãozinho verde aí, onde você pode estar lendo todas as lições a cada dia dos 21 dias, vivendo com propósito. Eu quero falar uma coisa para você. Você já se imaginou sendo moldado por alguém, sendo uma argila, um pedaço de barro, onde alguém pega, se amassa você se torna alguma coisa no final? Pois bem, nós fomos moldados por Deus. Deus é o nosso Criador. Em Jó, capítulo 10, versículo 8, diz assim: foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Isaías 43, 21 fala que o povo que formei para mim proclamou meu louvor. Ou seja, Deus nos criou para o louvor de sua glória. Você foi moldado para servir a Deus. Deus formou cada criatura do planeta e cada criatura tem uma qualificação dada por Deus. É específico, Ele é o nosso Criador, Ele tem um manual, Ele nos moldou. Cada um de nós foi concebido pelo Senhor, exclusivamente para determinadas realizações, determinadas missões dadas por Deus. Antes de Deus o criar, Ele decidiu que papel Ele queria que você desempenhasse. Ele escreveu lá: objetivo da criação do Alberto, isso e aquilo. Objetivo da criação de você que está me assistindo, isso, aquilo e aquilo outro. Então Deus sabe para que você foi criado. Ele planejou exatamente como queria que você o servisse. Então Ele moldou você para isso. Quando a gente coloca alguém no molde, há um objetivo, há um resultado. Você é o resultado do molde de Deus. Deus não planejou apenas fazer você ao acaso. Não é esse o propósito de Deus. Tudo foi planejado. Exatamente, cada dia foi planejado por Deus. Cada dia Deus sabia qual a habilidade, qual o dom, qual o interesse que Ele daria para você. Jamais Deus ia desperdiçar tempo. Jamais Ele ia desperdiçar um talento em você, um interesse. Ele fez você para um ministério específico, para um propósito específico. Cabe a nós descobrirmos esse propósito segundo a vontade de Deus, buscando a Deus, orando, jejuando. E é para isso que estamos vivendo esses 21 dias. Deus lhe deu uma personalidade, Deus lhe deu experiências de vida. Qual o objetivo disso? Se Deus não pretendesse usar todos os seus dons, todos os seus talentos, a sua experiência para a glória dele, para que mais seria? Para o nosso ego? Negativo. Deus sempre teve o propósito de nos fazer para honrar o seu nome e estabelecer o crescimento do reino de Deus por toda a terra. Eu quero esclarecer algumas coisas sobre essa questão de ser moldado por Deus, moldado para servir a Deus. Quanto aos dons, seus dons são parte importante de sua formação espiritual. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Se você não pode adquirir os dons espirituais ou mesmo merecê-los, como é que você vai exercer algo que Deus tem para você? Por isso eles são chamados de dons. Nós não merecemos. Eles são dados por Deus. Eles são a manifestação da graça de Deus. Deus é misericordioso. Ele atua com a sua graça sobre nossas vidas, nos entregando dons para exercer uma determinada função. Cristo generosamente dividiu seus dons conosco. Paulo explicou o seguinte: é o mesmo e único Espírito que distribui esses dons, o Espírito Santo. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. Agora eu quero falar uma coisa para você, atentando para as opções do coração. Quando nós somos moldados para servir a Deus, nós precisamos compreender as nossas opções do coração. A Bíblia diz o seguinte: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Seu coração revela o seu verdadeiro você. Você entende? Seu coração revela quem você é. Não o que os outros pensam o que você é, ou o que as circunstâncias forçam a você ser. O seu coração revela seu verdadeiro você. Seu coração determina o porquê
de você dizer certas coisas e outras não. Sentir-se como se sente, agir da forma que age, fazer o que você faz. O seu coração está tudo lá dentro. São pistas de onde deveríamos estar servindo. Tem coisas que nós nos importamos, tem outras que nós desconsideramos. O que mais importa para você? Existem certos assuntos que vão lhe despertar muita paixão e outros para os quais você não vai ligar a mínima. De onde é que vieram esses interesses? Será que vieram de Deus? Você tem que perguntar isso, porque o coração do homem também é enganoso. O que você tem no seu coração veio de fato de Deus? Porque se veio, você tem que valorizar muito isso. Se não veio, você deve deixar Deus trabalhar nos interesses que tem aí dentro do seu coração. Deus tinha um propósito em lhe dar esses interesses. Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão da capacitação de Deus para o seu serviço. Todos nós temos um ritmo, um compasso, né? Um compasso é uma divisão métrica perfeita da música. Em cada compasso desse, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um ritmo para a sua vida. Uma compreensão. Deus está te capacitando para servi-lo melhor. Não ignore seus interesses. Imagine como eles podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer as coisas que você gosta de fazer. A Bíblia nos manda continuamente servir ao Senhor de todo o coração. Se você gosta de fazer, você faz porque é de coração. Deus não quer que as pessoas sirvam a Ele por obrigação. Tem pessoas servindo a Deus, liderando célula, fazendo discípulos, indo evangelizar, participando de eventos pontos, talvez até levantando os recursos para essa conferência. Talvez você esteja gravando o seu vídeo, faça uma loucura para ir para a conferência e esteja sendo um peso para a sua vida, porque você não teve revelação. Revelação do que Deus quer para a sua vida para você fazer com paixão, com gosto, com vontade. Senão as coisas se tornarão fardo, se tornarão pesadas. E o fardo do Senhor é leve. Então você precisa ter revelação. Tem pessoas que não têm interesse em ter um relacionamento de santidade, porque não tiveram revelação de como ter esse relacionamento em santidade, esse compromisso de corte. Por que é um peso para muita gente ter um relacionamento na corte? Porque não teve revelação de Deus. Muitas vezes fazem porque a sua liderança, seus amigos concordam com isso, estimulam isso. Mas ele mesmo dentro do coração não teve a revelação de que isso veio de Deus. Então ele vai fazer por obrigação. E Deus não quer um serviço desse jeito. Então você precisa buscar a vontade de Deus para sua vida, compreender isso. Como saber então se a gente está servindo a Deus de todo o coração? O primeiro sinal revelador de saber se você está servindo de todo o coração é o entusiasmo. Se você é entusiasmado para fazer alguma coisa, mostra que você está fazendo de todo o coração. Quando você está fazendo o que ama fazer, ninguém precisa motivá-lo, ninguém precisa desafiá-lo, ninguém precisa ficar inspecionando, olha, faz aí, vem, ficar na pressão ali em cima de você, porque você faz o que tem entusiasmo, o que você ama fazer. Então ninguém precisa ficar falando toda hora para você fazer aquilo. Você faz pelo mero prazer. Você não precisa de recompensas, aplausos, né? Oh, parabéns, muito bem, você fez. Não precisa disso. Não precisa de pagamento também. Porque você adora servir dessa forma. Se pagarem, que bom. Se reconhecer, que bom. Mas mesmo que isso não aconteça, você faz simplesmente pelo mero prazer de fazer. Você faz porque gosta de fazer. Você é entusiasmado, você gosta de servir assim. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma em fazer algo, você faz mal feito. E outra coisa, você faz com desestímulo. Você vai parar rapidamente de fazer. Você vai desistir. Uma outra característica de quem serve a Deus com todo o coração é eficiência. Se você é entusiasmado em fazer aquilo que Deus te falou para fazer, você vai ser eficiente naquilo. E você vai se tornar bom nisso. Grandes realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão, pelo entusiasmo, não pelo lucro, não é pela obrigação, é porque eles gostam de fazer isso. Por isso eles são movidos, são grandes realizadores.
A paixão leva à perfeição. Jesus Cristo nos amou tanto. Jesus ama apaixonadamente, tanto que o amor dele é perfeito. Foi a cruz. Não existe amor mais perfeito do que Jesus Cristo. Ou seja, não existe maior paixão do que Jesus fez por nós. Por isso que a gente vê tanto os eventos falando da paixão de Cristo. O que é a paixão de Cristo? É um amor tão intenso, tão perfeito, que o levou até a cruz, por amor a nós. Então, se você tem algo no seu coração dado por Deus, faça-o com paixão e seja eficiente nisso. Não se conforme apenas em alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No fim das contas, não vai te satisfazer. Não se conforme com o bom, procure o melhor, procure uma vida melhor. Você pode ter muito do que viver e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje uma vida cada vez melhor. Servir a Deus de forma que exprima o que está no seu coração. Chegue a uma conclusão sobre o que você gosta de fazer. Faça essa pergunta a você mesmo. O que você gosta de fazer? O que mais te chama a atenção? O que te incomoda? O que você fala o tempo todo? Qual é o assunto que mais você fala? O que Deus colocou no seu coração para fazer? Então, pegue isso, agarre isso, apresente diante de Deus, peça a confirmação, o testemunho do próprio Espírito Santo no seu coração e realize isso para a glória de Deus. Até a próxima. E fique com a gente nesses 21 dias, vivendo com propósito.